Dermato. Organize a sua prescrição do skincare com esses 3 ativos que a gente vai conversar hoje. Se liga aí. Começa agora mais um Momento Pele Ciência, nosso encontro semanal, que acontece nas terças, às 21 horas, e domingo, 21 horas, onde eu, Natália, que sou colega médica dermatologista, ensino vocês, ajudo você e meus colegas dermatos a virarem e se tornarem referência em skincare médico. Esse assunto que eu gosto tanto de conversar, essa temática que eu acredito que seja um pilar fundamental, importantíssimo da cosmetria, do nosso consultório, do nosso dia a dia. Não só pelo seu poder de alcance nos tratamentos, mas também como uma ferramenta de resultados para o seu consultório. Então, vamos lá se atualizar, aproveitar esse tempinho que a gente tem juntos aqui de encontro para conversar sobre coisas interessantes que vão, então, te ajudar na sua vida profissional. Cola mais aí. Enquanto todo mundo vai chegando, já vou dando um oi para quem está entrando. Muito bem-vindos, boa noite, boa noite. Tudo bom? Ai, aqui os rostinhos conhecidos que eu adoro ver. Minhas alunas do curso do Pele 3C, bem-vindas, meninas, aqui, ó, fielmente, né, no nosso encontro. E lembrando sempre que esse nosso encontro é pra gente debater, pra gente conversar, tirar dúvidas, trazer as experiências, e porque a ideia é realmente a gente dividir conhecimento e assim a gente multiplica, assim a gente vira uma grande rede, uma grande comunidade, uma grande rede de apoio na nossa profissão. A gente não pode ser ilha não, né? A gente tem que se conectar, crescer juntos, trocar ideia. Isso é travei a língua. Enriquecedor. Oi, Renata. Boa noite, doutora. Tudo bem? E hoje até pela manhã estava num encontro com um evento de La Roche-Posay. Era um evento sobre atualização de acne. Acho que era para falar mais do Effaclar concentrado, que é um sérum que eles têm, que é posicionado para tratamento de acne. Aí trouxeram uma aula maravilhosa da doutora Edileia, que eu sou fã. E, inclusive, né, uma das brasileiras que participou da formação do consenso ibero-latino-americano de acne, um dos consensos que a gente tem para nos guiar no tratamento da acne. E também uma palestra sobre mídias sociais, TikTok, etc. Mas o que me chamou a atenção? Primeiro que é muito bom a gente se encontrar, né? Porque o dermatologista que trabalha em consultório, às vezes é muito sozinho, né, gente? A gente fica ali na nossa rotina com nossos pacientes e aí a gente sente a falta dessa troca de ideia, de conhecimento. Então, muito bom sempre se encontrar. A gente se fortalece, gente. Parem de pensar em concorrência, a gente é concorrente de nós mesmos, tá? A gente tem que se fortalecer, se engrandecer como especialidade. Por isso que eu faço questão muito de engrandecer a nossa especialidade, compartilhar tudo que eu sei, aprender com vocês também, porque assim a gente se fortalece. E aí a segunda questão que eu observei no encontro de hoje é que a doutora Edileia trouxe muito sabiamente uma observação com relação ao skincare. Como a gente tem falta deste assunto, desse pilar skincare, em muitos consensos, inclusive no de acne, mesmo sabendo que o skincare ele é fundamental como adjuvante do tratamento da acne, como tratamento em si, como um todo, e também como atenuador de efeitos colaterais de um tratamento como o da isotretinoína. Então, como a gente sente falta disso, mas que é uma realidade e que a gente implementa todos os dias. Nossos pacientes pedem, a gente fica, né, é a nossa rotina prescritiva, a gente é questionado, os produtos estão aí em escalas cada vez maiores e realmente fica aí no nosso colo essa responsabilidade. Então te convido aqui a se atualizar e não perder o que eu vou comentar sobre 3 ativos que eu julgo importantíssimo que você implemente, conheça e tenha afiado para o seu dia a dia, para essa rotina de consultório. Então, dermato, vamos organizar essa prescrição? Vamos lá. A gente sabe que a prescrição do skincare ela deve ser o mais básico possível, o mais minimalista possível, compacto e eficaz. Simplicidade é uma força, é uma grandeza. Conseguir traduzir a grande diversidade de ativos,
de opções terapêuticas, de cosméticos, de produtos, de medicamentos e tornar aquilo a melhor opção para aquele paciente, isso é a arte da medicina. Coisa que nenhuma inteligência artificial ainda faz, nenhum robô é capaz de fazer, é só realmente nós, com o nosso quebra-cabeça, o conhecimento que a gente tem, que a gente consegue fazer essas melhores escolhas. Então, sabendo que ela deve ser compacta, existem várias possibilidades de montar esse esqueleto, digamos assim, da sua prescrição, mas de maneira geral, todo mundo organiza basicamente em 2 etapas, rotina diurna, rotina noturna, manhã e tarde. Esses 2 pilares é um ótimo início. E aqui a gente vai conversar sobre ativos que eles podem entrar nessas 2 etapas. Então, eu digo são ativos que são coringas, que além de poderem circular ao longo do dia para o paciente, então não tem contraindicação com relação à fotossensibilidade, com relação, né, à cosmética. Então, eles podem perambular, então isso ajuda a organizar a prescrição. E também são ativos coringas, ativos que têm mais de uma função. Então, são interessantes de você conhecer e amarrar, porque às vezes você, com um ativo só, consegue diversos benefícios, e principalmente em pessoas que têm mais de uma necessidade. E geralmente, né, o ser humano tem mais de uma necessidade na sua pele, né? Então, vamos lá. Bom, número 1. Esse é um grande queridinho. Grande queridinho porque eu nunca ouvi falar tanto nele como nos últimos 2, 3 anos. E eu vejo que não vai parar por aí. Bem pelo contrário, eu acho que apesar de estar sendo um boom, a gente ainda está na crescente dessa onda da niacinamida, vitamina B3. Já viram falar sobre a niacinamida aqui nas minhas lives, aqui nos meus assuntos, e não é à toa não. Estou me sentindo a verdadeira mãe de Ná do skincare médico. Evidente. Essa daí é só para quem é das antigas, né? Quem sabe quem é a mãe de Ná já pode fazer botox, né? Então, o Walter Mercado, liga já. Quem sabe do que eu tô falando já tá na hora de fazer botox, já tá na hora de fazer skincare. Né, Cami? E então, o que eu percebi? Que a niacinamida, a vitamina B3, ela é antiga na dermatologia, ela é usada aí em diversos produtos, mas meio como coadjuvante, ela era uma estrelinha que ficava lá apagada, ela vinha geralmente em produtos que tem uma lista de ativos e lá no finalzinho colocavam niacinamida. Geralmente ela vinha com uma concentração pequena nos produtos, lá no final da lista, porque ela funcionava mais como um calmante. Geralmente eram produtos que tinham alguns ativos que poderiam irritar a pele, hidroxiácidos, etc. E aí colocava lá a niacinamida como uma cerejinha do bolo para dar uma atenuada nesses possíveis efeitos de irritação por ter propriedades anti-inflamatórias. Aí teve um meeting da Academia Americana que em 2 anos atrás foi mostrado vários estudos sobre niacinamida, meio que foi colocado no holofote de novo. E a indústria viu isso, se atinou e começou a fazer aí diversos produtos. Há 1 ano atrás, quando eu fiz live sobre niacinamida, fiz uma batalha de vitamina C com niacinamida, eu peguei e dei uma vasculhada, fiz aqui uma pesquisa sobre opções comerciais de niacinamida. Olha, não tinha nem 5 produtos para falar nessa live. Hoje eu fiz essa mesma pesquisa e aqui por alto eu já peguei 10 produtos comerciais em que ela aparece quase que isolada, quase pura, como um ativo único do produto. Olha como a coisa mudou. Então eu não vejo isso como uma onda que vai terminar tão cedo. Eu acho que na verdade a gente está numa crescente ainda do uso da niacinamida. Então realmente para contextualizar vocês desse momento e aí você também, né, entender, saber para que serve, saber como usar. E também esclarecer o seu paciente, porque como o paciente hoje em dia tem muita informação, eles já vêm com a pergunta pronta para você. E aí é interessante que você saiba. Então vamos lá? Niacinamida, só um review rápido, vitamina B3. A niacinamida ela é um grande coringa na dermatologia. Ela tem diversas propriedades como anti-inflamatória, então sim, ela diminui diversas interleucinas, fator de necrose tumoral. Ela tem um papel interessante como antiglicante, então lembra lá quando o açúcar ele se conecta a proteínas estruturais como colágeno e aí acaba sendo mais propício à degradação das enzimas teciduais,
Pois é, ele tem esse efeito antiglicante, então não deixa de ser um anti-envelhecimento. Ela participa, a niacinamida, lá daquela via metabólica celular do NAD, lembra lá do NAD e do NADH? Então, lá na época da bioquímica, aquele terror do ciclo de Krebs, pois é, a niacinamida está lá. Então, ela participa lá no queratinócito dessa via metabólica celular e, portanto, de certa forma, ativa, né, funciona como um combustível celular para o queratinócito. E, portanto, através disso, ele consegue aumentar a síntese do queratinócito de ceramidas. Ceramidas essas que são importantes para a barreira cutânea, então para restaurar a barreira cutânea, para funcionar como hidratante. Então, a niacinamida também é um restaurador da barreira cutânea, também funciona ali como um hidratante para melhorar o nível de ceramidas ali na pele. O que mais? Por ter efeito anti-inflamatório, ela vai entrar ali como indicação para diversas patologias inflamatórias, rosácea, acne, né? Então dermatites. Ela tem um efeito também de controle da melanogênese. Lá na última etapa da formação da melanina, quando a transferência dos melanossomas, do pigmento através dos melanossomas, então ali a niacinamida tem um controle. Então lá naquela última via da formação da síntese da melanina, na degradação de melanossomas, ele tem esse efeito também despigmentante, então também começa a entrar como essa indicação. Enfim, então diversas opções aí, diversas funcionalidades. Poxa, não é à toa que ela virou então uma estrelinha do momento, não é? E aí, Natália, o que eu devo saber com relação à niacinamida? Bom, eu faço muita questão de você compreender os ativos para não ficar refém do que como a indústria posiciona os seus produtos. Porque assim, olha, a gente viu que a niacinamida tem todas essas propriedades. Então, ela é anti-inflamatória, então ela pode ser um adjuvante para acne. Aí vem lá, né, a indústria diz assim, olha, doutora, lançamos um sérum aqui de niacinamida que é anti-acne. Pô, legal, você pode prescrever para quem tem acne, mas você também pode prescrever para outras situações. Uma pessoa que tem uma pele sensível ressecada, vai funcionar? Vai. Ela entra lá assim de ceramidas, falamos agora. Então, assim, a indústria, às vezes, ela tem que eleger como ela quer posicionar comercialmente aquele produto. Só que é muito mais interessante a gente conhecer para que ele serve, as funcionalidades, porque assim você consegue organizar de uma maneira que fique melhor para você, não é? E aí, quero citar aqui por alto, só para você ter uma ideia dessa crescente da niacinamida no mercado, tá? E opções para você implementar para a sua prática. A niacinamida, então, ela tem na maneira pura, em maneira combinada, ela tá vindo assim diversas opções comerciais, produtos hidratantes, sérums, etc. Só que aí ela não é a estrela principal. Aqui de maneira em que, né, comercialmente ela é a estrela principal. Que opções que nós temos? Temos a Simple Organic, que é bem conhecida, foi uma das primeiras niacinamidas puras, assim, bem posicionadas comercialmente. Ela tem 10% de niacinamida. É um produto, a Simple Organic é uma marca que foi comprada recentemente pela Impera, que é a mesma da Mantecorp, né, a mesma indústria ali, que é da Mantecorp. Então, é interessante porque eles estão medicalizando bastante a marca, ou seja, fazendo testes clínicos, estudos, para nos posicionar melhor para os médicos o uso desses produtos. A gente já sabe das propriedades da niacinamida, só que às vezes é interessante mostrar a niacinamida dentro do produto deles. Como é que ele funcionou, como é que ele performou na vida real. Então, esses testes clínicos são muito interessantes, nos ajudam, nos embasam na hora da nossa prescrição. Então, tem a da Simple Organic, tem uma marca que está chegando nova no mercado, ó, spoiler, para você que às vezes não recebe visitação, demora a chegar essa informação. Tem um grupo... Voltei, estava dando baixa conexão. Depois vocês me comentam se eu tô cortada, tremida ou se tá fluindo. Voltou o sinal? Problemas do ao vivo. Vou seguir falando aqui. Muito bem. Quem não recebe visitação, às vezes demora um pouco para... sim, oba, tá. Então, quem demora um pouquinho para receber essas notícias. Fluindo, Flow. Boa, Rê, boa, Carol. Obrigada. Então, uma marca que está chegando nova no mercado chama-se Etapur. É do grupo Naus, que é do mesmo grupo que
que é o grupo que tem a Bioderma, que tem a Estederme, e agora ele tem mais dois, mas aqui no Brasil está chegando essa outra que é a Etapur. Ela é uma linha de dermocosméticos que vem para ser, como diz Etapur, é puro, né? Totalmente puro, alguma coisa assim. Não, o meu francês não está muito bom. Mas ele é para ser assim, todos produtos de muita pureza. Então, fórmula simples, ativos únicos, centrais, em altas concentrações. Muito do skincare minimalista tá vindo agora com essas marcas mais cleans, assim, de não fórmulas grandes, fórmulas simples. E aí o Etapur é uma que vem e tem a niacinamida. É uma concentração um pouco mais baixinha, 5%, mas é uma opção também. Que mais? Tem a La Roche-Posay, lançou também recentemente, faz um ano, pouco, a niacinamida, que também vem com ácido hialurônico, a 10% é a niacinamida, e tem ácido hialurônico também na composição e o Resorcinol. O Resorcinol, né, lembra Resorcinol, que a gente tem ali no peeling de Gessner, era o que tinha no Vichy Clarify, um protetor solar que foi trocando, né, a fórmula. O Resorcinol é maravilhoso, é um potente despigmentante, mas a gente tem que lembrar de ocronose exógena. A ocronose exógena por longo prazo. A ocronose exógena pode dar, tem relatos, não é o comum não, mas pode dar com Resorcina, né? Então, mas só para comentar que esse produto tem Resorcinol. A The Ordinary também tem, ela foi a primeira marca que vem com essa proposta de fórmula minimalista, simples, era quase uma manipulação, né? E explodiu no Canadá, a marca canadense. Ela tem, quase todos os produtos dela são fórmula simples, e aí tem o deles, né, o The Ordinary, tem a niacinamida 10% com zinco, uma opção. Aí vem uma marca brasileira que vem crescendo muito, começou no digital e agora está vindo para as lojas físicas, para as farmácias, medicalizando, visitando os dermatologistas, mostrando seu portfólio, que é uma marca chamada Principia, talvez você já tenha ouvido falar. E a Principia também tem, ela vem meio que assim na pegada The Ordinary, né? A gente que observou a Principia nascendo, viu que ela veio assim muito com a mesma linha do The Ordinary, até fórmulas muito parecidas. Inclusive, a niacinamida deles é em sérum, também é niacinamida 10% com zinco, igual ali do The Ordinary, uma opção brasileira. E tem a Adicus, lançou recentemente também uma niacinamida que é campeã em porcentagens em produtos comerciais prontos, que é um sérum de niacinamida a 20%. Então aí só para ilustrar, por cima, uma pesquisa muito rápida, a gente já vê aí que tem diversas opções no mercado. Então, para ver que realmente é uma crescente, é legal a gente estar ligado e começar a usar, porque realmente é um ativo fantástico, multifuncional, de alta aceitabilidade, tem poder anti-inflamatório, cabe em peles sensíveis, cabe em pele acneicas, pele oleosa, jovem, madura. Então, assim, não dá para deixar voando a niacinamida, não. Deixa eu ver que a Ana Flávia me comentou. Usa niacinamida, depois a vitamina C. Quais outros posso usar depois disso? Olha, tá muito bem servido, viu? Skincare minimalista, viu, Ana Flávia? Na realidade, minha querida, depende das tuas necessidades, do tipo de pele e tudo mais. Mas assim, por exemplo, por serem produtos ambos multifuncionais, não teria necessidade de aplicar outra coisa a não ser um filtro solar para selar esses dois produtos pro seu dia. Mas vamos lá. Bom, Natália, vale a pena saber disso? Vale a pena ficar ligada nessas atualizações de skincare, niacinamida? Preciso investir tempo para saber isso? O cachorro do vizinho latiu aqui. Não sei se apareceu. Então, Nath, vale a pena estudar isso, me atualizar em skincare médico, aprender sobre niacinamida, aprender sobre ativos? Gente, vale muito a pena. Porque é a porta de entrada do seu consultório. Comento aqui, e não foi nenhuma nem duas vezes que comentei o seguinte, que quando a gente vai falar sobre procedimentos nas nossas mídias, com nossos pacientes, às vezes até assusta. E às vezes o paciente nem sabe ainda que ele tem a necessidade de algum procedimento. Mas todo mundo tem a plena consciência de que precisa se cuidar, de ter uma rotina de skincare. É muito mais aceito, muito mais fácil as pessoas aderirem primeiro a um tratamento tópico, depois um tratamento de consultório, por exemplo. Então, vira uma forte porta de entrada do seu consultório. Funcionou para mim, funciona até hoje, os pacientes me procuram para isso. Ali, no nossa consulta, é uma rica oportunidade
da gente estabelecer um laço de confiança, conquistar o paciente, fidelizar e aí você seguir com esse paciente. Então, assim, ao invés das vezes a gente investir num marketing focado em uma coisa, de repente a gente estudando, se atualizando, dominando uma área que é do médico dermatologista, isso vai engrandecer de maneira muito forte o seu consultório, tá bom? Bom, adiante com o nosso segundo estrela do dia, porque temos bastante que conversar. O segundo ativo, que é imprescindível que você conheça e coloque dentro da sua prescrição de maneira coringa, é o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, eu lembro quando começou a vir o ácido hialurônico como um boom, época da residência. Eu lembro que tive uma professora farmacêutica fantástica, que ela começou me ensinou, as primeiras aulas foi com essa professora. E ela comentava o ácido hialurônico, fantástico, etc. Mas caro, era um ativo caro. A gente mandava manipular ácido hialurônico a 1% no máximo, 2% no máximo. E isso já ia para a época, que faz um tempão atrás, deixa quieto, quanto tempo atrás. Vamos ver, vai fazer uns... tava no segundo ano da residência, vai fazer uns quase 9 anos. Aí... a gente prescrevia, assim, na época, ácido hialurônico a 1, 2%, e sei lá, dava um creme para mais de R$100, R$150 para a época. Então, imagina quanto não vale isso hoje. Então, era caro prescrever ácido hialurônico, era uma molécula muito sofisticada. Inicialmente, o ácido hialurônico, ele não era extraído, não era produzido laboratorialmente como é hoje, né, por uma cepa bacteriana, bacteriana ou fúngica, daqui a pouco eu lembro, enfim, então, bacteriana. Então, o ácido hialurônico, ele tem, né, ele era sintetizado inicialmente pela extração da crista do galo, né, do ácido hialurônico de origem animal. Então, enfim, era muito complicado, o ácido hialurônico a indústria começou a melhorar a síntese de ácido hialurônico, começou a se estudar mais sobre o ácido hialurônico, e aí hoje em dia ele é um pilar fortíssimo aí do skincare, da nossa prescrição. O ácido hialurônico, ele surgiu inicialmente como ácido hialurônico em uma cadeia grande, uma cadeia longa, uma cadeia pesada, e aí esse ácido hialurônico não tinha poder de permeação na superfície da pele, ele ficava só, digamos, na profundidade, ele tinha uma permeação apenas a nível superficial. E aí eu lembro que as pessoas perguntavam pra gente, vale a pena usar ácido hialurônico na pele para fazer um efeito preenchimento? A gente dizia não, ele fica só na superfície, ele só hidrata, ele não tem a capacidade de penetrar na pele pelo seu alto peso molecular, e a gente já sabe que isso mudou. Que hoje em dia, o ácido hialurônico existe, a opção do ácido hialurônico de alta cadeia, de alto peso molecular, cadeias grandes, e a gente tem aí o ácido hialurônico de baixo peso molecular. Sendo que cada um deles tem uma finalidade, uma funcionalidade diferente. O ácido hialurônico de alto peso molecular, ele realmente tem mais uma função higroscópica, uma função de reter a água, ele é um umectante, ele traz água ao seu redor. Então, quando ele fica na superfície da pele, ele acaba umidificando o extrato córneo, as camadas mais superficiais, e aí conforme ele vai diminuindo seu peso molecular, ele começa a ter permeação em camadas mais profundas da pele. Hoje em dia a gente já tem estudos muito bonitos ilustrando isso, mostrando lá através de marcadores que realmente esse ácido hialurônico de baixo peso penetra em camadas mais profundas, e aí ele vai ter outras funcionalidades. Ele ainda segue com a sua capacidade higroscópica, então a gente tem um efeito leve, um efeito preenchedor, principalmente para rugas finas, mais para aquela pele craqueladinha, muito seca. Mas quando ele começa a ter um baixo peso molecular, ele começa a ter mais efeito em receptores. E a gente sabe que existem vários receptores de ácido hialurônico. E aí, só para ilustrar, tempo atrás eu também, quem perdeu pode voltar aí no feed, tem uma live que eu fiz só sobre ácido hialurônico. E a gente fala nessa live sobre os receptores celulares de ácido hialurônico. Eu aqui peguei meu computador, vou ver se eu mostro aqui, consigo mostrar a tela para vocês, ó. Esse aqui é um quadro de um estudo muito interessante que mostra, né, todos os receptores de ácido hialurônico
nas células. Então, a gente tem diversos receptores, tá? Então, a gente tem receptor CD44, a gente tem CD168, a gente tem no HRE, a gente tem, então sim, tem diversos receptores celulares e cada um, ele dispara uma via molecular diferente. Horas funcionando na síntese de glicosaminoglicanas, ora no estímulo de fibroblasto e migração de células de fibroblasto, de macrófagos, na célula, no tecido em reparação. Então, aqui mostra bastante estudos com relação à reparação celular, em feridas. Então, aí, a gente vê que o ácido hialurônico, ele tem diversas propriedades quando falado em baixo peso molecular. Então, veja que aí é um ativo coringa, é um ativo coringão, porque ele é hidratante. A ácido hialurônico é uma molécula biológica, é biocompatível, a gente tem ácido hialurônico na composição da pele. Então, tem aceitabilidade? Sim, perfeita aceitabilidade. A molécula de ácido hialurônico pura, ela é altamente compatível. Peles sensíveis, crianças, adolescentes, pele madura, não vai ter. Se a pessoa tiver alguma reação, provavelmente algum conservante, algum outro elemento do produto cosmético, mas não do ácido hialurônico, então muito compatível. Até às vezes recebo mães preocupadas, minha filha tá usando, viu no TikTok, tá usando um creminho lá que contém ácido hialurônico, perigoso, Natália? Não, de maneira nenhuma. Então, assim, pode usar. Agora, o ácido hialurônico, ele se tornou mais do que uma molécula, então, hidratante. Ela também atua aí na reparação cutânea, como um anti-envelhecimento, como um ativador de fibroblasto, melhora a síntese de glicosaminoglicanas. Então, assim, pele inflamada, em reparação, pós-laser, pós-peeling. Então, aí, outra molécula coringona não tem fotossensibilidade, tem diversas opções de produtos com ácido hialurônico na composição. Só uma coisa que a gente tem que se ligar é como vem a apresentação desse ácido hialurônico nos produtos. O ácido hialurônico de alto peso molecular, hoje em dia, ele é muito barato. Você vai mandar manipular um ácido hialurônico, hoje em dia, a 10%. Esses tempos até eu orcei numa farmácia de manipulação, dava R$60, um produto, um sérum ali de 30 gramas, 30 ml, dava em torno de R$60. Então, assim, olha como ele ficou bom o preço, mas aí o de alto peso molecular. Aí, esse de baixo peso molecular são dermocosméticos mais sofisticados e que ali vai trazer na rotulagem ácido hialurônico em alto e baixo peso molecular ou de diversos pesos moleculares. E aí são produtos um pouquinho mais caros, porque aí tem toda uma ciência de particulação do ácido hialurônico e aí realmente o produto vai ter mais de uma funcionalidade. Entendeu? Então aí, ácido hialurônico amarrado, não tem como deixar de lado na sua prescrição. Organize ele como você quiser, manhã, tarde, quantas vezes por dia, vai depender da necessidade. Um baita coringa para a sua prescrição. Sem delongas, a gente vai para a nossa terceira estrela. Nossa terceira estrela é o ácido azelaico. Esses tempos eu recebi a minha fellow, doutora Gabriela, que é de Recife, mas mora em São Paulo, atua em São Paulo. E aí a gente já estava ao final da semana, a gente já estava tão conectados, ela tão sabia o que eu ia prescrever, que eu olhava para ela e dizia, Gabi, o que você acha que eu vou prescrever? Daí, ela já falava como se fosse telepático, dizia que a gente já estava conversando por telepatia. O que no início parece muito estranho, com o tempo vai ficando muito óbvio. Por quê? Porque a gente conhece os ativos. Conhecendo os ativos, a gente sabe aonde ele vai se encaixar melhor. E aí, por isso que eu lembrei agora disso por causa do exemplo do ácido azelaico, porque naquela semana foi uma semana em particular que tiveram várias pessoas com indicação do ácido azelaico. E aí ela disse assim, nossa, já tá telepática, né? A gente já adivinhou como que vai formar a prescrição. Então, a gente tem diversos casos, né, de colegas, meus alunos, que tiveram essa mesma experiência a gente não deve aprender de trás para frente, é realmente do básico para o complexo. Então, ao invés de a gente se embananar com esse monte de produto que existe hoje em dia, diversas versões comerciais, às vezes a gente fica um pouco refém de decorar como a indústria farmacêutica posicionou aquele produto, aí não é o caminho. O ideal é conheça os ativos de maneira simples,
todas as suas funções, e aí você consegue elaborar ele dentro da sua prescrição ou até entender quando ele vem de maneira comercial num produto, tá? Então, assim você consegue montar uma rotina de muito mais qualidade e eficaz para o seu paciente. Resultado no consultório, resultado do seu paciente, perdão, é o resultado do consultório, né? O paciente é o melhor indicador. Um paciente fiel vale muito mais do que vários pacientes entrando e saindo todo momento. É um paciente feliz, você fica gratificado porque você se propôs a isso quando escolheu essa profissão, a realmente cuidar de maneira integral da pele dos seus pacientes, causar um impacto positivo na vida das pessoas. E aí o paciente vira seu maior indicador, traz família, traz amigos. Então isso aí vale a pena, viu? E agora falando do ácido azelaico, lembrando dele que aquela molécula descoberta por um acaso, ela veio lá da nossa amiga, da Malacésia furfur. Eu nunca vou esquecer quando eu escutei, aprendeu na residência de dermato, Malacésia furfur. Tão bonitinho, né? Da escamação furfurácea, da ptiríase. E aí, por um acaso lá, uma pesquisadora muito inteligente, estudando lá a Malacésia, viu que a Malacésia, ela acabava, na mesma cultura, matando, eliminando bactérias, né? O Staphyloepidermidis, e aí, né, o que na época era que agora é o Ticunobacterium acnes. Então, contra o C. acnes e contra o Epidermidis, a Malacésia, no mesmo meio de cultura, acabava eliminando, e aí foi descoberta, como é que a Malacésia faz isso, como é que ela é bactericida, como é que ela tem esse efeito aí antibactérias. Aí foi se descoberto porque a Malacésia, ela produz o ácido azelaico. E aí o ácido azelaico entrou na dermatologia inicialmente como um antibacteriano, por causa dessa propriedade contra o C. acnes e contra o Epidermidis, mas aí foi sendo mais estudada, e aí viu-se que o ácido azelaico é outro coringão da dermatologia, coringas, a gente adora a carta coringa. E aí ela tem propriedades também anti-inflamatórias, não atua uma ótima opção para acne e rosácea. Ela tem propriedades antioxidantes, então ela entra lá, pode entrar numa rotina de skincare anti-aging para uma pessoa que tem rosácea, perfeito, poderia ser uma ótima opção também. Ela não é tóxica, ela é um medicamento de alta tolerabilidade, inclusive a categoria B na gestação. Não tem a questão da fotossensibilidade, que muitos ativos aí para o tratamento da acne e da rosácea podem ter. Então, é outro coringão da dermatologia. Tem algumas particularidades com relação ao ácido azelaico. Aí eu também devo mencionar também que ela tem propriedades antimelânicas, antimelanogênicas, então ela funciona muito bem por uma hiperpigmentação inflamatória da acne, por um melasma, por uma hiperpigmentação inflamatória de maneira geral. É um ativo muito bacana. Então ela é outra coringona. Algumas particularidades com relação ao ácido azelaico. Putz, Natália, vai falar de ácido azelaico, eu tô afiadíssima, sei tudo de ácido azelaico. A gente sempre aprende alguma coisa, viu? A gente não cansa de aprender, então cola mais, tem algumas coisas interessantes para você saber. Vamos lá, número 1. Ácido azelaico, ele é um ativo que pela Anvisa, ele não pode fazer parte de cosméticos, de dermocosméticos. Não é à toa que você não vê aí ácido azelaico em compostos de sérums, cremes de venda livre. Já viram? Não viram. Ele entra lá na nossa prescrição. Deveria ser vendido apenas com receita médica, né? Então a pessoa vai no balcãozinho com a receita e recebe lá a versão comercial do ácido azelaico, sem conflito de interesse, porque existe só uma versão comercial, que é a Azelã. Então, a pessoa, ela consegue o ácido azelaico, né, fazer uso do ácido azelaico através da nossa prescrição. Que é muito interessante, viu? Porque assim, num mundo onde hoje em dia a gente vê muitas pessoas se automedicando, não querem fazer tratamento com um profissional adequado, e às vezes tem muitos problemas com relação a isso, ou até de outras categorias profissionais se aventurando um pouco ali dentro da dermatologia, nem vamos entrar no mérito da situação, mas a gente vê que o ácido azelaico ele ainda é um ativo de prescrição médica, né? Então, assim, vamos fortalecer esse que é um
super ativo para nossa prescrição. O ácido azelaico ele pode ser usado de maneira manipulada também, perdão. Pensei manipulada, falei comercial. Então existe a versão comercial, existe a versão manipulada. Na versão manipulada, ele é usado em concentrações de 5, 10, 15 e 20%. Mais que 20% não é muito recomendado que se faça uso, porque pode aumentar aí um pouquinho a sensibilidade da pele. Por quê? Por causa do ácido azelaico? Não, é porque a gente tem que lembrar que é um ácido, um pH mais baixo, então ele pode ali irritar um pouquinho a pele. Apesar da nossa pele ter um pH ácido, o pH da pele vai em torno ali de 5,5, o ácido azelaico na fórmula magistral manipulada ela vai ali para um pH de 4 a 5, um pouquinho mais ácido. E aí, não é à toa que o ácido azelaico ele tem um pouquinho a sensibilização, porque o paciente quando aplica ele, às vezes relata que pinica um pouco a pele. Aplica e dá uma pinicada, uma ardência. Aqui tem a pele muito sensível, às vezes não tolera essa pinicação inicial por isso, viu? Então, realmente isso pode acontecer. Então, mais que 20% não é recomendado por isso. Até porque também a maior parte dos estudos, ele vem nessas concentrações de 10 a 20%. Não tem necessidade de aumentar mais a concentração. Então, para não haver esses efeitos colaterais, o ácido azelaico, ele vem assim, né? E manipulado você pode fazer dessa forma. Existe outra versão do ácido azelaico? Sim, você já deve ter ouvido falar na versão magistral chamada azeloglicina. Esse é o mais comum da gente encontrar nas fórmulas magistrais, às vezes até fórmulas magistrais prontas. O farmacêutico traz ali pra gente, farmacêutico, olha doutora, a gente tem uma fórmula aqui sugerida pela farmácia, que tem tal coisa, azeloglicina. Você vai ver lá azeloglicina. Por quê? É o ácido azelaico com 2 aminoácidos glicina conectados na sua fórmula. O que isso modifica? Bom, diminui um pouco a eficácia do produto sim, porque não é a fórmula, não é a molécula pura, é uma molécula conectada a 2 glicinas, eu tenho que perder essas glicinas para ter a ação, mas o que acontece? Ele vai lá para um pH mais básico. Ele vai para um pH ainda ácido, mas em torno de 6, se não me engano, de entre 6 e 7, ele aumenta um pouco o pH. E aí, isso torna o produto de um pouquinho melhor tolerância. Então, a questão da pinicação, o paciente já não sente tanto. Então, uma alternativa bacana para quem tem a pele muito sensível e por médico que não quer perder aí a oportunidade de prescrever o ácido azelaico no seu tratamento. E não contei para vocês porque que ele é proibido pela Anvisa em produtos cosméticos, né? É pela seguinte situação. Como o ácido azelaico, ele foi classificado, descoberto inicialmente como antimicrobiano, ele tem essas propriedades antimicrobianas aí contra o C. acnes, contra o Staphyloepidermidis, e aí depois adiante, como um tratamento para acne, ele já entrou direto em categoria medicamento. Então, como ele é um ativo medicamento, ele não tem aí uma liberação para uso cosméticos. Então, ele já tem que ter um uso mais cauteloso, uma indicação mais precisa, mais controlada, com segmento médico, e por isso ele não entra no rol de cosméticos, não pode ser feito venda livre, ele entra realmente só como prescrição. Não tem fotossensibilidade, tem múltiplas indicações, boa tolerabilidade, por que não lançar a mão aí do ácido azelaico na nossa rotina prescritiva, não é? Então, gente, falei sem parar. Se me deixam, vou até amanhã. Mas como temos hora aqui, tá? Quero encerrar fazendo esse review, então, desses três ativos que eu acho interessantíssimo. Entra no rol dos ativos, que são os coringas, grandes coringas do skincare médico, a niacinamida, a vitamina B3, ácido hialurônico e o ácido azelaico. Acredito que é nesse sentido que você consegue bons resultados, é realmente entendendo como funcionam os mecanismos e aí conseguindo organizar conforme a necessidade de cada paciente. Não tem necessidade de fazer o uso de múltiplas substâncias, ou múltiplos ativos ou múltiplos produtos. Você tem que saber os certos e para que está usando, com objetivo, com raciocínio. Porque senão aí você não vai ter resultado, vai estar chutando longe. Pode ser que acerte, mas pode ser que erre, não é? É importante você saber isso, fundamental. É a base do seu tratamento cosmiátrico. Para quem trabalha com estética, com saúde da pele, com dermatologia clínica também, porque hoje em dia, como conversei,
O skincare, ele é a base de vários tratamentos de várias patologias. Aguardem, o Andiná do Skincare Médico está anunciando aqui. Estou recebendo. Eu acredito que muitos protocolos, muitos guidelines, eles vão vir reescritos com o skincare incluído nas suas prescrições, nos seus tratamentos, nos seus protocolos, tá? Então, fazendo indicação do que melhor prescrever e tudo mais. Já foi levantado esse alerta, inclusive, hoje pela doutora Edileia, numa aula fantástica, sobre acne, o quanto a gente tem falta disso e o quanto vai vir cada vez mais. Se você é uma pessoa ligada nas novidades, não perde essa oportunidade de se aprimorar e se tornar referência nessa área que é crescente na dermatologia. É importante você saber dos procedimentos, das tecnologias, é fundamental, mas o beabá, a prescrição, que impactem muito no seu consultório, na sua autoridade como pessoa que cuida integralmente da pele do paciente, tá aí na prescrição no Skincare Médico, ok? Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Se achou legal, pode salvar a live, ela vai ficar salva aqui alguns dias no feed. Depois ela fica disponível para os alunos do PL3C, plataforma de ensino em Skincare Médico, que eu tenho aí a honra de cuidar das turmas dos colegas dermatologistas que estão lá trocando ideias, aprendendo, se aprimorando nessa que é uma área que cresce, que vem novidade a todo momento. E se você achou bacana também, acha que alguém mais vai gostar, compartilha a live, vamos ser generosos, vamos compartilhar aqui a live para a gente realmente multiplicar esse conhecimento. Tá legal? Um beijo grande, te encontro agora quando? No próximo domingo, tá? Nosso encontro Momento Pele e Ciência, às 21 horas. Até lá!